que elas não vejam você se cuidando, mas você fica com um brilho diferente, né? Não sei, você fica radiante. Então, durante, sei lá, eu voltei a fazer isso tem um mês, eu acho, 2 meses. E aí teve dias de eu chegar no meu serviço, sabe quando você tá com a mesma roupa, pra você tá do mesmo jeito, igualzinha como você vai todos os dias. Mas aí você chega lá, alguém olha pra você e fala, nossa, como você tá linda hoje. E aí você pensa, você fala, nossa, mas eu tô normal, como eu venho todos os dias. E a pessoa, nossa, você tá muito bonita hoje. Então, assim, eu percebi que isso mexeu muito na minha autoestima. E outra coisa também que a gente percebe muito, não tem coisa melhor do que seu parceiro virar pra você e falar assim, nossa, eu senti tanto sua falta. Então, acho que isso empodera um pouco mais a mulher, sabe? Então, eu acho que tudo isso juntando foi me dando um pouco mais de amor próprio, me percebendo um pouco mais. Talvez eu não lembrasse que eu era tudo isso, talvez eu tivesse esquecido de olhar no espelho mais vezes. Então isso eu acho que foi aflorando mais algumas coisas que eu tinha esquecido. Sensacional. Sensacional. E é muito disso, né? Quando você começa a olhar para você, a tua essência ela vem para fora. Se você tá se negando, fazendo coisas que não são tão naturais para você, você tá ali fazendo por obrigação, você tá fazendo porque você tá com medo. De repente você tá com medo do seu, falando aqui da questão do relacionamento. De repente você tá ali se anulando para ficar muito com o parceiro, com teu marido, com teu noivo, namorado, enfim. Porque você não quer que ele vá embora, então você, de certa maneira, não, peraí, deixa eu grudar, agarrar aqui o máximo que eu puder, e não, eu vou fazer tudo o que ele quer, e aqui vale para o parceiro, vale para os pais, vale para os amigos, né, para a sociedade. Não, eu vou fazer o que as pessoas esperam de mim, porque se eu fizer o que as pessoas esperam de mim, elas não vão embora. E aí você vai meio que indo contra a tua vontade por conta de um ganho que você nem sabe se você vai ter. Então, você vai adoecendo, vai ficando cada vez mais para baixo. Esse brilho no olhar some. E a mesma coisa aqui quando você está fazendo isso para atender uma expectativa de alguém, enfim. Quando você está pensando no outro e não em você. Quando você está pensando em você, você começa, não, peraí, eu gosto, isso aqui é gostoso, você vai ficar tão bem, tão bem, tão bem, que essa essência, ela vem, essa alegria, essa felicidade, essa plenitude, ela vem, né? E aí acontece o que você acabou de falar, né? As pessoas começam a perceber esse brilho no olhar, essa alegria de viver, essa vontade. E quantas mulheres aqui não esqueceram de si, né? Não se deixaram de lado. Então, por isso que a gente está batendo nessa tecla, na tecla de que você precisa descobrir o que você quer, o que você gosta, o que realmente te faz bem. Tem tantas pessoas que já estão há tanto tempo sem olhar para si, que elas não sabem mais, o relacionamento vai ficando morno porque ela não tem essa alegria, não sabe mais o que gosta, não sabe o que é sair com as amigas, não sabe o que é comer uma comida gostosa. Às vezes está ali só se entupir, comendo, correndo, sem prestar atenção naquilo ali, sem saborear, sem viver o momento presente. Gente, a Tamires travou para mim ou tá ok? Tá ok? A imagem deu uma congelada aqui? Me digam se vocês estão me ouvindo. E Tamires, fala alguma coisa para mim, por favor. Tô aqui. Ah, beleza. A tua imagem ficou meio borrada aqui, mas tá me ouvindo, né? Beleza. Tô sim. Então isso acontece muito. Então, assim, gente, experimentem. Como ela fez, experimentem. Comece a experimentar. É isso mesmo, é pegar aqui a bebida preferida. Pô, que isso? Deixa eu curtir o momento comigo. Você teve uma sensação, quando você começou a fazer isso, você teve uma sensação de que estava perdendo tempo? De que estava, de repente, fazendo alguma coisa errada, assim? Ou, peraí, não, eu tinha que estar fazendo outra coisa. E ficou assim nisso, peraí. Você teve essa sensação? Eu tive essa sensação durante a quarentena, quando a gente tava todo mundo em home office e aí eu tinha muito tempo. Então, assim, eu não tinha trabalho fora, porque o meu serviço tem que ser físico. Se eu não tiver lá, nada acontece e não dava pra fazer no home office. Mas a gente teve que ficar em casa. Então eu fui começando a estudar. Até que eu tive uma obesidade mental, eu fiquei travada, paralisada, eu não conseguia fazer mais nada.
E aí eu procurei um dos meus mentores e eles falaram assim, para, porque você tá absorvendo informação de muito lugar. Aí eu parei, e aí a gente tava também engatando roda de mulheres. E eu comecei a produzir muita coisa, produzir, com tudo aquilo que eu já tinha absorvido. E depois de um tempo, tudo começou a se encaixar, né? Eu comecei a usar a agenda, que era uma coisa que fazia um tempo que eu não usava, comecei a me programar. Então todo dia eu fazia um pouquinho, porque eu não queria ficar mais paralisada com muita coisa, sobrecarregada. E também por conta da quarentena, de você ficar preso dentro de casa, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando tudo isso começou a se reorganizar, teve uma semana que eu trabalhei, acordei 5 horas da manhã e trabalhei muito a manhã toda. E aí à tarde eu tinha, tipo, a tarde toda, a noite toda, pra fazer o que eu quisesse. E aquilo começou a gerar um pouco de culpa dentro de mim. Porque eu olhava nas redes sociais, naquela época eu seguia muita gente, hoje eu sigo metade da metade. Eu parei de seguir muita gente por conta disso. Mas eu olhava nas redes sociais e todo mundo falando que trabalhava 12 horas em casa, que estava trabalhando 14 horas em casa por conta da pandemia. E eu falava assim, gente, eu tô trabalhando meio período em casa. Então tem alguma coisa errada comigo. E aí uma das minhas mentoras, a Jaqueline, ela falou assim, Tami, isso é normal acontecer, de você se sentir culpado, mas você precisa ter um tempo pra você. Porque senão você vai ficar paralisada de novo e isso vai te prejudicar, você não vai render. E aí eu fui me acostumando a ter tempo livre, porque era algo que eu não tinha há muito tempo. Até porque até ano passado eu trabalhava de segunda a segunda. Dia de domingo eu entrava 9 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Então, assim, hoje no emprego que eu tenho tempo. Eu não trabalho sábado, eu não trabalho domingo. E isso no começo me gerava muita culpa. Porque eu falava assim, caramba, tá faltando alguma coisa, eu tô deixando de fazer alguma coisa, sabe? Mas eu fui me acostumando com isso, mesmo com a culpa. Eu fui aproveitando o tempo livre que eu tinha da maneira mais útil que eu podia usar. Ou assistindo coisas que eu gostava, ou viajando, ou passeando, fazendo coisas que antigamente eu não poderia fazer. Entendi. Que coisa, né? E isso é muito natural. É esse costume de ter que fazer. E no seu caso, você estava trabalhando meio período. Então você se sentiu ali naquele momento, peraí, preciso fazer alguma coisa, e entrou no conflito. Só que a gente tem muitos casos aqui de quem já trabalha muito, e aí de repente tem uma carga horária mais pesada, e aí é sempre, não, eu não posso, eu não tenho tempo. E ainda assim, é necessário encontrar esse tempo para si, porque não dá para viver só de trabalho. Faz sentido isso? Totalmente. Até porque existem vários exemplos, né? Eu, quando a quarentena chegou, a pandemia chegou, as pessoas que trabalham comigo, a maioria delas, o que elas fizeram? Elas se trancaram mesmo dentro de casa, elas não saíam nem para mercado. A maioria das pessoas estocaram comida em casa. E aí eles dormiam, comiam e ficavam ali, tipo, vegetando durante a quarentena. Eles não faziam outras coisas. Só que eu tenho um negocinho em mim que eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar quieta. Então, durante a quarentena, eu arrumei assim 1000 coisas pra fazer, pra estudar, e eu queria que aquele tempo fosse útil de alguma forma, sabe? Tanto que tinha dias que eu ia dormir 2, 3 horas da manhã assistindo aula, estudando. E minha mãe falava assim, você vai pirar, porque você não tem estrutura pra isso. E depois de, sei lá, 3, 4 anos sem pegar num livro. Então, a gente tem sim que usar o tempo da melhor maneira, mas nem sempre é só trabalho, né? A gente tem que sentir prazer nas coisas que a gente faz, a gente tem que dar risada, a gente tem que se divertir, tem que ver o pôr do sol, a gente tem que ver as coisas simples que às vezes passa desapercebido porque a gente tá naquele ciclo vicioso e naquele automático, a gente tá vivendo, mas não tá percebendo as coisas, sabe? E talvez o autoconhecimento tenha muito a ver com isso, porque muitos dos vídeos que eu via, muitas das aulas que eu assistia,
me chamava pra isso. Tipo, tá, você tá super sobrecarregada, mas tem sentido tudo isso que você tá fazendo? Qual que é seu objetivo? Você não tá fazendo tudo isso em vão? Porque se isso não tem a ver com seu objetivo, você tá perdendo tempo. Por mais que você esteja sobrecarregado, mas você tá perdendo tempo. Então acho que a gente tem que se perceber, tá tudo muito automático, sabe, Isa? A gente só vai vivendo, assim, não para pra refletir, pra pensar, pra perceber o que tá fazendo. E aí a vida vai passando e as oportunidades vão indo embora também. Eu costumo dizer que tem muita gente